Olha, hoje então a nossa aula vai ser sobre verbo e seus complementos, ok? A gente revisa primeiro o que é verbo e vamos devagarinho porque hoje vai ser um pouquinho delicado, tá bom? Vamos começar? Então até aqui a gente já tinha visto, né? Verbo é a palavra que pode ser conjugada, presente, passado ou futuro. Fica mais fácil assim pra gente, tá? Tem uma outra denominação para verbo mais técnica, né? Que é a palavra que exprime ação, mas isso aí não explica muita coisa pra gente. Então, vamos partir do que é mais prático, tá bom? Então, por exemplo, o verbo pode ser de ligação, quando ele é um verbo considerado fraco, ou um verbo de estado. E ele pode ser um verbo de ação, quando ele é forte e ele exprime um movimento que está acontecendo, tá certo? Vamos ver um de cada vez. Verbo de ligação, então a gente já viu que ele é fraco. Indica uma característica, estado ou temporário. João é alto, tá? Ele é alto, depende de relação a quem, né? Perto de um ele pode ser alto, perto de outro ele pode ser baixo. Então isso é uma condição temporária. Por isso que ele é considerado fraco. Carla está brava. Tá, ela está brava neste momento. Só que isso pode mudar a qualquer momento e ela voltar a ficar calma. Então, ela está, mas ela não é. Então, isso aqui é um verbo de ligação. O verbo de ligação não tem uma ação acontecendo. Tá, o que aconteceu? Qual foi a ação aqui e qual foi a ação aqui? Nenhuma, tá? Por isso ele é um verbo de ligação. Denis foi ao mercado. Foi, mas já voltou. Então, não tem uma ação forte acontecendo. Aqui, verbos de ação. Agora sim, a gente está falando um verbo forte, que indica uma ação praticada, certo? Então, João correu para a escola. Ele praticou a ação de correr. Teve um movimento acontecendo ali dentro. Carla estuda à tarde. Teve a ação de estudar, sentar, de ler. Teve uma ação acontecendo aqui dentro também, tá? Denis dançará no baile, tá? Teve ação, teve o movimento, teve o remeleixo dele ali e ele dançou no baile. Agora a gente vai entrar então na classificação dos verbos, tá? A gente tem dois tipos de verbo. O transitivo, o intransitivo e o transitivo. O verbo intransitivo é quando ele sozinho já tem uma ação completa sem deixar qualquer tipo de dúvida. Eu não preciso escrever uma frase imensa para explicar o que está acontecendo. Então, por exemplo, João morreu ontem. Pronto, acabou. Eu já entendi a ação, eu já sei o que aconteceu e não deixou dúvida nenhuma do que aconteceu. Carla dormiu cedo. Tá, dormiu, acabou, foi só isso. Eu não preciso de outras coisas para me entender o que aconteceu aqui dentro. Denis nasceu em dezembro. Ok, nasceu. Eu sei o que significa isso. Eu sei que aqui foi uma data, mas eu não preciso de explicações, não me deixa dúvidas, não me dá perguntas nenhuma. Isso é um verbo intransitivo. O verbo transitivo lembra de trânsito. Trânsito é movimento, continua seguindo o fluxo. Então ele vai deixar uma dúvida e eu vou ter que ter algo a mais além do verbo para entender o que aconteceu ali dentro. Tá? Então vamos entender aqui, ó, sozinho não transmite a ideia completa. Precisa de algo a mais para que se entenda o que aconteceu. Deixa uma pergunta. Isso é um verbo transitivo. Dentro dos verbos transitivos, a gente ainda tem mais três vertentes aqui dentro, ó. O verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo bitransitivo, que seria direto e indireto, tá bom? Vamos ver cada um deles, ok? Verbo transitivo direto é quando a resposta está grudada ou colada ao verbo. Por isso que a gente fala que é direto. Porque a resposta da sua pergunta já está ali grudadinha, ligada, grudadinha mesmo com a sua resposta. A pergunta-chave aqui dentro é o quê? Ele deixou uma dúvida e a pergunta que eu vou fazer com relação a essa dúvida é o quê? Então ele é verbo transitivo direto. Assim fica mais fácil de você entender. Ó, vamos ver aqui em cima como é que vai ficar então. João quer o quê? Um presente diferente. Você viu que a pergunta é o quê? E que a resposta já está aqui, ó, grudadinha com o verbo? Por isso que ele é direto, porque ele está grudado. Carla tem o quê? Medo do escuro. Aqui tá a pergunta e a resposta tá aqui, ó, grudadinha. Denis comprou o quê? Uma casa. Se eu dissesse simplesmente, João quer, Carla tem e o Denis comprou, você vai entender o que cada um fez de verdade? Não.
você vai ver que tem um verbo, que tem uma ação, que alguma coisa aconteceu, mas o que aconteceu? Quero o que? Tem o que? Comprou o que? Deixou uma dúvida. Isso significa que ele é transitivo. E se a pergunta é o que, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto. É quando a resposta à pergunta está ligada indiretamente ao verbo. Ou seja, tem uma palavrinha ali no meio separando a pergunta da resposta. E a pergunta que você vai fazer é qualquer outra que não seja o quê. Então guarda, a pergunta é o quê? É direto. Qualquer outra pergunta é indireto, tá? Então vamos ver aqui os nossos exemplos de agora. Ó, João acredita em quê? Em Deus. Mas o João não acredita em. O João acredita Deus. Essa palavra está ligando as outras duas, certo? Carla precisa de um emprego. Carla precisa de quê? De um emprego. A palavra que denomina o que a Carla precisa é essa aqui, ó. Essas duas estão no meio apenas ligando a ação ao complemento que vai explicar ela melhor. Denis conversou. Com quem? Com o chefe. Então, você viu que apareceu outras perguntas diferentes aqui? Se eu dissesse simplesmente, João acredita, Carla precisa e Denis conversou, vai entender o que aconteceu? Não. Vai ficar na dúvida, como aconteceu lá em cima. A gente tem uma ação, só que a gente não vai saber o que aconteceu da verdade. Por isso, a gente fala que é um verbo transitivo indireto, porque ele pede outras perguntas e porque ele tem uma barreira, um muro aqui dentro, ó, que separa o verbo do complemento dele. Por isso que é indireto, porque não está ligado diretamente, tá? Verbo transitivo, direto e indireto, ou verbo bitransitivo. Nesse caso, você vai encontrar na sua frase as duas perguntas. Você vai ter um verbo, você vai ter uma resposta para o quê e uma resposta para qualquer outra pergunta. Então, você tem os dois em uma frase só. Por isso a gente fala que ele é verbo transitivo, direto e indireto. Ó, João escreveu o quê? Uma carta. Para quem? Para sua mãe. Você viu que estava grudadinho aqui a nossa resposta do o quê? E estava aqui, ó, separado a pergunta do para quem. Carla emprestou o quê? Dinheiro. Emprestou dinheiro para quem? Para Denis. Então, aqui você tem a pergunta o quê, que torna ele um verbo transitivo direto. E você tem a pergunta e a resposta de uma outra pergunta qualquer, que torna ele também indireto. Por isso, ele é transitivo direto e indireto. Tá bom até aqui? Certo. Vamos continuar, então. Agora, a gente vai ver os tipos de predicado que vão poder aparecer junto com o seu verbo. Se o seu verbo for de ligação, a gente tem um predicativo do sujeito, porque eu tenho um predicado nominal. Por que aqui não é verbal? Porque o meu verbo é fraco, ele é de ligação. Ó, João ficou nervoso. A gente vai cortar aqui porque João é o nosso sujeito, não é isso? Ele é quem praticou a nossa ação. Até o que a gente aprendeu lá no 6º ano é que sujeito, tudo que sobrou é predicado, não é isso? Que tipo de predicado? Agora a gente vai trabalhar isso. Se a gente tiver aqui dentro um verbo de ligação, eu vou ter um predicado nominal, porque ele se refere ao nome que está aqui. E aqui eu vou ter um predicativo do sujeito, porque ele se refere ao sujeito que está aqui. Tá bom? Então, lembrou? Verbo é de ligação, sujeito e nominal. Ok? Verbo de ação, são os verbos fortes, lembra? Teremos, então, um predicado verbal. Ó, Carla comprou um carro. Separei Carla, que é o nosso sujeito, é quem praticou a ação de comprar o carro. Verbo, comprou. Ele é um verbo fraco ou ele é um verbo forte? Ele é um verbo forte, ele é um verbo de ação. Então, eu vou ter um predicado verbal. Ok? Resumindo até aqui, o verbo pode ser de ligação ou de ação. Se ele for de ligação, morreu aqui. Se ele for de ação, ele pode ser intransitivo ou transitivo. E se ele for transitivo, ele pode ser direto, indireto ou bitransitivo. Chegamos na metade da nossa história. Vamos continuar. Agora a gente vai ver o verbo transitivo e os objetos que eles têm.
Lembra que a gente falou que o intransitivo não deixa dúvida nenhuma, morreu ali, e o verbo transitivo deixa uma pergunta e tem uma resposta? Essa resposta leva o nome de objeto, ok? O verbo transitivo faz uma pergunta. Sua resposta é o objeto. Se a pergunta é o quê, temos um verbo transitivo e a resposta será um objeto direto, tá? Então, a gente tem aqui um verbo transitivo direto e a resposta vai ser um objeto direto. Se a resposta for qualquer outra e a gente tiver um verbo transitivo indireto, a gente vai ter um objeto indireto. Certo? Então, vamos lá rever esse pedacinho para ficar mais fácil. Verbo transitivo direto tem objeto direto. Verbo transitivo indireto tem um objeto indireto, certo? Carla precisa de um emprego. A gente tem o nosso sujeito aqui, o verbo é precisar. Carla precisa. Pergunta, precisa de quê? De um emprego. Aqui é a nossa resposta, então a gente tem um objeto indireto porque é um verbo transitivo indireto. Por que ele é indireto? Porque ele pede qualquer pergunta que não seja o quê. Lembra? Então vamos lá resumindo. Verbo de ligação tem predicativo de sujeito. Verbo intransitivo acaba ali, cortou o assunto. Verbo transitivo direto tem objeto direto. Verbo transitivo indireto tem objeto indireto. E verbo transitivo direto ou indireto tem o objeto direto e indireto. Tem os dois aqui, tem os dois aqui embaixo. Nessa última página eu coloquei só algumas siglas que a gente costuma usar dentro disso que a gente falou, tá? Então o V para verbo, VL para verbo de ligação, VI para verbo intransitivo, VT para verbo transitivo, VTD para verbo transitivo direto, VTI para verbo transitivo indireto, VTDI para verbo transitivo direto e indireto, OD para objeto direto, OI para objeto indireto, PS para predicativo do sujeito, PN para predicado nominal e PV para predicado verbal, tá bom? Então, quando vocês forem fazer o exercício, vocês podem colocar essas siglas na resposta. Não precisa colocar esse nome grandão, tá bom?